Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre um filme recente e controverso, né? Para muitos não é controverso, para muitos é unanimidade, mas eu fiquei refletindo bastante sobre o filme. Eu assisti o filme ontem, normalmente eu já estou gravando no mesmo dia que eu vejo o filme. Nesse caso eu resolvi esperar um dia realmente para eu poder maturar um pouco as ideias, porque eu não concordo com a maioria do público, basicamente isso. Também não discordo, mas eu também não concordo, eu quero tentar desenvolver isso durante essa crítica aqui, tá bom? Vamos lá, inscreva-se no canal se você por acaso for novo por aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Disnéfilos viu Rebel Moon Parte 1, A Menina do Fogo, novo filme dirigido por Zack Snyder, lançado na Netflix. Esse aqui, resumidamente, é o Star Wars genérico da Netflix, dirigido pelo Zack Snyder. Segundo informações que a gente ouve falar por aí, é um projeto de paixão do Zack Snyder, que ele queria realizar há muito tempo, é um projeto que ele já tentou vender para a própria Disney, para ser um filme de Star Wars, e a Disney não aceitou. Porém, a Netflix, confiando no Zack Snyder e que tinha aqui uma oportunidade de ter o seu próprio universo de Star Wars em mãos, ela deu sinal verde para o projeto, deu não sei quantos milhões de dólares na mão do Zack Snyder, e aqui está Rebel Moon. O resultado, o público relativamente odiou, né? A gente sabe que o Zack Snyder tem uns fãs cativos ali que gostam de tudo que ele faz. Eu não sei, eu não vi a reação geral sem ser dos fãs e dos críticos, né? Mas assim, eu sei que os críticos odiaram. O filme tá com aprovação baixíssima no Rotten Tomatoes, toda a thumbnail de vídeo que você vê no YouTube é pior filme do Zack Snyder, pior filme do Zack Snyder, pior genérico de Star Wars, não sei o quê. E aí, é o pior filme do Zack Snyder? Então, é aí que tá. Pra quem viu aquelas definições de tipo, isso aqui é o puro suco de Zack Snyder, é o Zack Snyder e seus exageros elevados à oitava potência. É verdade, isso aqui é Zack Snyder exagerado. Se alguém pudesse exemplificar o que é o lado negativo do Zack Snyder, é o Rebel Moon, né? Principalmente no que diz respeito aos seus maneirismos visuais, né? E a famigerada câmera lenta, né? O filme sem as câmeras lentas, ele seria de 1h30, não as 2 horas e pouco que tem, né? Com certeza, né? Então é Zack Snyder, né? Mas eu não consigo dizer que eu desgostei do filme. É esse que tá o problema, é por isso que eu disse que eu discordo da maioria. E é por isso que eu queria ficar maturando um pouco as coisas, porque realmente eu não desgostei de Rebel Moon. Eu assisti Rebel Moon e terminei a experiência pensando, eu acabei de viver 2 horas relativamente agradáveis. O problema é que quando você começa a pensar no filme e analisar o filme friamente, você começa a perceber os principais problemas dele, né? O grande problema e principal problema pra mim, a gente tem aqui um estabelecimento de universo, a gente tem aqui um filme que é a primeira parte de um segundo filme que vem por aí, né? E que, segundo que eu fiquei sabendo, vai ter mais outros filmes, vai ter série animada, vai ter um monte de coisa, né? E como estabelecimento de universo, isso aqui tem 2 problemas que são fundamentais, na minha opinião. O primeiro deles, não existem personagens aqui. Não existe. Você, por acaso, se interessou por algum personagem desse filme? A única personagem minimamente interessante que você pode criar um mínimo, mas é mínimo de apreço, apego e envolvimento, é com a protagonista, interpretada pela... esqueci o nome da atriz agora, fugiu. Tava com o nome da atriz na cabeça até agora e depois foi embora. Mas enfim, a protagonista. Porque ela é a protagonista, a história meio que gira em torno dela ali, né? Tirando ela, os outros personagens são esboços, são rascunhos e são arquétipos na maioria deles, né? Você não tem desenvolvimento nenhum, e o pior, se fosse só a falta de desenvolvimento, aí dava até pra relevar um pouco, mas nenhum deles tem carisma, nenhum deles é interessante. Você meio que tá cagando e andando pra qualquer um deles que morra, por exemplo. No filme acontecem algumas mortes que são tratadas de maneira dramática e forte, né? Tem uma no final do filme que é talvez a morte fundamental, mais importante ali, e você meio que não liga. Você tem traições, você não liga, você simplesmente não se importa com nada. E não só não se importa, existem personagens que são tão ruins, eu falo ruins, na parte da escrita deles, o roteiro, na hora de escrever personagens, desenvolver personagens, é terrível, é horrível. Então, eles são ruins na parte da escrita, mas também eles são tão mal interpretados e os personagens são tão sem carisma algum que você até torce contra. Tem personagem que você prefere que morra, né? Até porque o filme, ele tem um personagem que é chave pra essa primeira parte,
que o filme toma a decisão de a primeira coisa que ele faz no filme é uma puta de uma cagada. Então, depois o filme fica tentando construir a personalidade desse cara pra gente tentar se aproximar dele, mas aquela cagada que ele fez no começo do filme meio que destrói esse personagem pro resto do filme inteiro. Você nunca consegue perdoar o personagem pela puta cagada que ele fez no começo do filme. E isso é uma cagada do roteiro, porque personagens falhos, personagens errantes, personagens complexos, existem aos montes. A gente tem protagonistas que são anti-heróis. A gente consegue simpatizar com um Coringa, que é um vilão. Então, existem personagens falhos. A gente consegue se simpatizar com personagens que fazem cagada. O problema é que esse filme aqui não consegue fazer a gente simpatizar por esse personagem. Ele não toma atitude nenhuma a ponto de você olhar e falar assim, não, esse aqui é um cara que, tá bom, ele fez a cagada, mas não, ele é um cara apático, ele é um cara morno, ele é um cara covarde, né? Um determinado momento do filme chamam ele de covarde, e realmente, ele é covarde, ele é um personagem grotesco. Existe esse personagem grotesco, os outros personagens ao redor não chegam a ser grotescos, mas são folhas em branco, são rascunhos, como eu disse, né? Você tem lá a samurai que perdeu os filhos e que tirou o bebê de uma aranha que estava querendo comer o bebê lá. Quem mais você sabe dessa personagem? Nada. Você tem lá um cara que é um grupo um exército lá, rebelde, que ajuda eles porque sim. O que mais você sabe desse personagem? Nada. Aí ele tem uma relação com uma outra general, tem uma relação com uma outra soldada lá, sei lá o que, tal, uma coisa que era para ser fraternal. Existe desenvolvimento? Existe peso? Nenhum, né? Aí você tem um vilão que é a coisa mais genérica do planeta Terra, é o vilão mais genérico do mundo, do universo. Você não liga, né? Ou seja, posso falar bem a verdade pra vocês? Os dois personagens que mais me geraram interesse sem ser a protagonista são personagens que com 20 minutos de filme não aparecem mais, que é aquele robozinho e aquela menina loirinha lá, que acontece uma coisa bem grave com ela, inclusive nos minutos iniciais. Então, tira os dois melhores personagens do filme. O filme inteiro não tem personagem, não aparece. E essa é uma das... tem um outro personagem interessante também, que é um que monta numa ave, uma cavalo, sei lá que porra é aquela. É um personagem também interessantezinho, principalmente no conceito dele, mas não tem desenvolvimento nenhum também. E aqui eu vou unindo uma parte do vídeo que eu queria mais falar. Eu acho que o que jogou contra Rebel Moon é o fato dele ser dividido em duas partes, porque... o final é bem trapaceiro, né? É aquele final, tipo, como o filme é dividido em duas partes, então a parte 1 vai ser a jornada de busca pelos parceiros da protagonista que vão ajudar ela a vencer o vilão do mal lá, o malvadinho. Sou malvado. Então a segunda parte vai ser todo esse grupo unido agora tentando vencer esse vilão. Pra ter um clímax no final desse filme, pra ele ser menos trapaceiro, o que eles fazem? Eles colocam uma batalha grandiosa, com perdas e tal, traições e beleza. Que não resolve porra nenhuma. Resolve alguma coisa? Não, porque vai ter que ter o segundo filme de qualquer forma. Não resolve nada. Então é um filme trapaceiro. É um filme trapaceiro por causa desse final. É aquele final que só existe final porque tem que ter um final. Então força um final aí. Se esse filme fosse completo, se fosse primeira e segunda parte, se a gente conhecesse os personagens, se tivesse desenvolvimento e conclusão de fato, do começo até o fim, sem esse negócio de duas partes, esse filme poderia ter 3 horas. Daria para suportar 3 horas. Mas, repito, com desenvolvimento, com profundidade, com um universo complexo sendo apresentado, não com rascunhos e com essa expositividade do roteiro, até porque o roteiro ele não consegue ser hábil nem ao desenvolver os seus personagens, nem ao seu universo, porque o roteiro não consegue contar nada, ele não consegue mostrar nada, ele não consegue apresentar nada, é tudo falado. Ou tem uma narração, ou tem um personagem falando, aconteceu isso, aquilo, no passado teve isso, teve aquilo outro, que teve aquilo outro. Por quê? Porque teve. Não existe, não tem um flashback, não tem isso apresentado, não tem nada. É um roteiro expositivo, é falado. Quase que o Zack Snyder aparece no meio do filme e fala, galera, o universo é o seguinte, assim, assado. É bizarro. E, como eu repito, é a cópia genérica de Star Wars. É Star Wars escritinho do começo ao fim, né? Aí eu tô detonando, então 9 minutos de vídeo aqui que eu tô falando mal. Desgostei do filme? Não. Esse que é o problema. E eu nem consigo explicar tanto por que eu gostei, porque eu assumo que eu tenho uma queda pelos maneirismos do Zack Snyder, né? Então eu sempre fiquei extasiado, né, em determinados momentos. Ele exagera na câmera lenta? Exagera. Porra, Zack Snyder, grão caindo no chão não é motivo pra câmera lenta. Tem cena que é da hora, você vê em câmera lenta, voa, pula, essas coisas, beleza. Mas até tiro, até uma corridinha,
câmera lenta. Pá, puta que pariu o Zack Snyder. Tem que ter muito saco pra aguentar a câmera lenta do Zack Snyder. Mas, em contrapartida, tem hora que as câmeras lentas dele são muito fodas, entendeu? Ele sabe fazer o negócio. Ele sabe fazer cena de ação, ele sabe construir um universo. Visualmente, eu achei o universo de Rebel Moon extremamente agradável, porque apesar de ser Star Wars, é um Star Wars diferente. Tem uma mistura ali com uma coisa meio Velho Oeste, que eu achei super agradável. É uma mistura meio de Velho Oeste com uma coisa medieval, nórdica, que ficou super interessante, super bonito, é um visual super bacana. Então, tem os seus acertos, sabe? Os primeiros minutos do filme são super interessantes, eles fisgam a gente, então eu acho que isso fez com que eu gostasse do filme, porque eu fiquei super instigado com os primeiros 20 minutos. Tem um acontecimento no começo do filme que a hora que aconteceu aquilo eu pensei, tá, esse é o tom do filme, é um tom bem mais pesado, bem mais dramático. Talvez seja por isso até que a Disney não tenha aceitado fazer um Star Wars desse, porque Star Wars é muito mais family friendly do que o que a gente tem aqui em Rebel Moon, né? O Zack Snyder adora, eu sou adulto. O Zack Snyder parece que ele precisa escrever, eu sou adulto. Mas enfim, é um filme mais dramático, mas dramático é uma palavra muito forte, mas é um filme mais adulto. É um filme com complexo de adulto. Sabe aquele adolescente de 13 anos que finge que é adulto? Não, porque agora eu sou adulto. É esse filme aqui. Mas pelo menos ele tem algumas coisinhas bem feitas ali, né? Os dois acontecimentos mais fortes dos primeiros 20 minutos são exemplos de acertos do filme. Então, não é um desastre, sabe? Por mais que todo mundo tenha odiado o filme, eu não odiei, eu me diverti assistindo. Talvez eu seja um ponto fora da curva, e aí você pode comentar aí, você tá errado, você é burro, pode falar o que vocês quiserem. Eu me diverti assistindo esse filme que eu assumo que não é grande coisa. Eu tava quase dando uma nota 6, mas depois de muito refletir, muito pensar, principalmente nesse roteiro desastroso, no fato de ser uma cópia cuspida de Star Wars. Eu vi uma definição, acho que do Lucas Maia, do canal Refúgio Cult, é o Star Wars da Shopee. É o Star Wars da Shopee, mas eu me diverti com o Star Wars da Shopee. Me desculpe se eu estou errado, mas eu gostei. Errado não, porque o canal é meu e eu dou a opinião que eu quero aqui nessa merda. Se eu quiser falar que aquele filme de 90 de Super Mario é bom, eu falo, porque o canal é meu. Enfim, pra Rebel Moon eu vou dar uma nota 5 pra essa parte 1 e espero ansiosamente pela parte 2, pelo Snyder Cut, isso aqui, porque é aquela coisa, né? Vai ter o corte do Snyder, vai ter parte 2, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá, então já vai ter 30 coisas de Rebel Moon. Vou assistir e talvez, quem sabe, no melhor e no próximo filme, o público também chegue a gostar dos próximos filmes, né? Agora comenta aí embaixo a sua opinião, você também se divertiu com essa bomba do Zack Snyder, ou você, assim como 99% das pessoas que assistiram Rebel Moon, detestou o filme? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu tô bem curioso pra saber, tá bom? Comenta se você tá ansioso pela parte 2, e comente se você é fã do Zack Snyder, porque eu sou um daqueles fãs assumidos. Eu gosto do Zack Snyder, mais pela persona Zack Snyder do que pelas coisas que ele trouxe pra gente no cinema, né? Zack Snyder, gente. A definição do Zack Snyder é Zack Snyder. Não existe palavra pra definir Zack Snyder, a não ser câmera lenta, né? Zack Snyder. Enfim, inscreva-se no canal se você por acaso for novo por aqui. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo. Também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá você vai ter acesso a mais conteúdo. Falei errado. Enfim, foda-se. Vai ter um contato mais próximo comigo e é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou. Vou apertar o botão aqui. Câmera lenta.